Parte 2. Aí, nós agora vamos falar um pouquinho dos japoneses. E os japoneses chegaram aqui também aproximadamente no mesmo período que os alemães. E foi entre 1930 e 1940. E o que os japoneses fizeram? Os japoneses, eles chegaram também igual os italianos, igual os alemães, e foram para uma região específica. E eles foram para a região mais específica, principalmente de São Paulo, tá? São Paulo, naquela época, tinha uma força muito grande no plantio de café. Então, eles imediatamente foram para trabalhar nessas lavouras de café. E depois de um certo tempo, de um período seguinte, eles migraram de lá das regiões rurais, dos plantios de café, e foram para a cidade trabalhar nas áreas comerciais. Em São Paulo, tem um bairro que é muito conhecido, que aí vou lançar a pesquisa para vocês, tá? E vocês vão pesquisar sobre o bairro que fala dos imigrantes japoneses. Tem um bairro em São Paulo que tem uma colônia de japoneses. Lembra que eu falei de colônia? Colônia é aquele grupo de pessoas que vivem no mesmo lugar? Então, tem uma colônia de japoneses que mora numa região de São Paulo, capital, e vocês vão pesquisar para mim aonde eles moram. E aí tem festas típicas deles e tudo mais. E o que acontece aqui? Aqui tem uma situação bem curiosa, porque assim, eles primeiro, olha só, ó, no Brasil, os japoneses são conhecidos por terem trabalhado na construção de ferrovias. Depois eu vou falar por quê. No cultivo de café, no estado de São Paulo, e muitos se deslocaram do estado de São Paulo para o norte do Paraná para cultivar o café, e outros estados do Pará. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês? Os japoneses, eles naquele tempo eles já tinham uma habilidade muito grande com a parte tecnológica. Eles já estavam muito à frente de nós, né? E aí o que acontece? Eles, lógico que foram direcionados, porque o Brasil ele se movimentava através de ferrovias. E nós estamos falando do quê? Nós estamos falando das rotas que os imigrantes percorreram. Então, eles chegaram em um determinado lugar, de uma determinada região do nosso Brasil, e depois eles migravam para outras regiões para desenvolver o quê? As áreas que eles tinham mais habilidades. E os japoneses, por terem muita influência nessas áreas tecnológicas e principalmente já tinham esse conhecimento para as áreas férreas do lugar onde eles vivem, eles foram direcionados a trabalhar nas áreas férreas também de construções aqui no nosso país, que naquela época as rotas das áreas férreas era para poder carregar minério, locomover. Tinha locomotivas, famosas locomotivas que locomoviam a gente de um estado para o outro, que eram chamados bondes, e trens, só que eram trens de passageiros de viagem, que viajavam de São Paulo para o Rio, de Rio para São Paulo. E essas rotas férreas que carregavam o quê? Os minérios, tá? Então, eles foram muito fortes nessa área, tá bom? E aqui tem com a lupa na mão, que eu adoro, como sempre falo, o seguinte: pesquise na internet onde fica a maior colônia de japoneses no Brasil. Então, o próprio com a lupa na mão tá sugerindo que vocês façam aquilo que a tia pediu. Encontrem uma imagem
que mostre as marcas desses imigrantes na passagem deles na construção de ruas e etc. O que vocês encontrarem. Façam um painel, pode ser numa folha, tá? Pode colocar numa folha. E coloque ali. Vocês precisam destacar a data, a cidade, que eles chegaram e onde eles ficaram e o que eles fizeram naquele local, tá bom? Não se esqueçam, é com a lupa na mão, tá? Atividade com a lupa na mão, que vocês vão observar que tem até aqui, ó. Vou dar um exemplo para vocês. Lembra que eu falei que eles, assim como os alemães, eles migraram para algumas regiões? Então aqui, ó, tem uma plantação de pimenta do reino no Espírito Santo. E aí tem uma fotografia. Só que vocês vão pesquisar a região que vocês encontrarem e aí vocês vão relatar aqui a região que vocês encontraram e colocando o quê? A data e o que eles faziam naquela região, tá bom? Vamos lá, vamos dar sequência. Então, ainda continuando na página 190, nós vamos falar dos haitianos, tá? E aí os haitianos, a tia quer fazer algumas observações com relação aos haitianos. Por quê? Porque todos esses povos que migraram, fizeram o processo de imigração para cá, para o Brasil, eles vieram para cá, cada textinho desses que conta a história de cada um, porque o objetivo não é eu ler para vocês aprender, é eu compartilhar com vocês, para vocês terem a curiosidade de ler o textinho e vocês aprenderem um pouco mais. Isso que é importante. E aí, quando a gente vem falar aqui dos haitianos, a gente vem falar de uma coisa muito forte. Por quê? Porque os haitianos nos fazem lembrar dos primeiros imigrantes, que são os portugueses, que são os italianos, que são os alemães, os africanos que vieram também junto com os portugueses e alguns desses povos, os japoneses, principalmente eles vieram por quê? Por causa de condições econômicas do país deles, que estava muito ruim, por causa de guerra, por causa de falta de trabalho, por causa de falta de moradia, de estrutura, de vários aspectos. E é isso que geografia faz. Por quê? A geografia estuda o deslocamento que essas pessoas fazem e para que área elas estão indo e para que áreas elas estão voltando ou estão ficando. Por isso que existe, e a gente vai falar um pouco bem lá na frente, sobre o censo. Por quê? É através da geografia, né, que o censo é feito e aí traz respostas para saber a quantidade populacional, as regiões, quantos habitantes tem por região no nosso país e como essas terras estão se desenvolvendo. Por isso que esses imigrantes são tão importantes. Quando a gente vem falar aqui dos haitianos, tem uma coisa muito interessante que é o seguinte. A primeira imigração de haitianos que chegou aqui no nosso país foi quando aconteceu aquele terremoto em 2010. Se vocês, porque vocês são muito novinhos e a gente está em 2020, tem 10 anos que isso aconteceu. Foi um terremoto muito forte que praticamente destruiu todo o Haiti. E aí, com esse terremoto, vieram para cá muitos imigrantes do Haiti. Olha aqui, ó. Aqui é uma área onde esses imigrantes eles ficaram por um período até eles serem conduzidos para abrigos, para áreas de apoio, de cuidado. Por quê? Porque o Haiti foi totalmente destruído há 10 anos atrás. E o que aconteceu? Essas pessoas ficaram sem o quê? Sem casa, com áreas destruídas,
ficaram sem condições de trabalho, sem condições de alimentação e sem condições de moradia. Então, o Brasil recebeu uma quantidade de imigrantes haitianos por causa do terremoto que aconteceu em 2010. E aí é muito legal se vocês tiverem a curiosidade, porque aí alguns de vocês têm exatamente a idade que isso aconteceu, para vocês fazerem uma pesquisa no Google sobre esse terremoto, que foi muito forte, tá? Tem até aqui, aqui vou mostrar para vocês, tem uma escalinha do período de cada processo de tempo, da quantidade de haitianos que iam chegando aqui. Então, vocês veem que tem um pico baixo, depois sobe, tem um pico mais alto num determinado período e assim sucessivamente. Então, teve vários processos aqui, onde de 2010 até 2017 chegaram muitos haitianos aqui no Brasil, tá? E aqui, qual era a maior característica dos haitianos de vir para cá? Os italianos, alemães, os japoneses, todos também vieram para cá pelo mesmo fator, por causa de condições econômicas, condições de guerra, condições de sobrevivência. E os haitianos, eles foram considerados refugiados. Então, pesquisem sobre esse significado da palavra refugiados, ok? E para encerrarmos a aula de hoje, tem uma atividade aqui, mão na massa, tá? Da página 191. Esse mão na massa aqui, tá? Observe no mapa a seguir, que mostra as principais rotas usadas pelos haitianos. Porque eles fizeram um percurso enorme, que esse textinho aqui é bem pequenininho, tá vendo? O textinho de vocês é bem pequenininho, mas diz exatamente qual foi a rota que os haitianos percorreram. Porque vocês vão ver essa marcação em linhas, tá vendo? No mapa de vocês. E aí vocês vão responder que tem aqui. Primeiro, número 1. Por quais países os haitianos passaram antes de chegar ao Brasil? Vocês perceberam que eles tiveram que percorrer um caminho até chegar aqui? E no número 2, marque a alternativa correta que mostra por quais estados brasileiros haitianos costumam entrar em nosso país. Por quê? Quando eles passaram de um país para o outro, eles entraram por alguns estados. E aí vocês têm aqui no texto, vocês vão identificar e vocês vão responder quais foram os 2 estados que os haitianos chegaram e quais os países que eles percorreram para chegar até aqui nesse processo de imigração, tá bom? Então, um beijo, até a correção e até a próxima aula.